E aí, você ouviu falar na série do momento, a Squid Game, ou Round 6, ou Round 6, Jogo da Lula? Você não ouviu falar ainda? Ela já é a série mais assistida em língua não inglesa, porque ela é uma série coreana. Enfim, é uma série que tá fazendo tanto sucesso que ela já é a série mais assistida da Netflix, inclusive já passou até a minha querida La Casa de Papel. E ela tá fazendo tanto sucesso quanto polêmica. E a polêmica maior que ela está causando é justamente porque tem crianças assistindo. E é uma série que não é pra criança. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Paranoia de Mãe. Esse daqui é o seu canal de maternidade, aqui a gente fala tudo sobre maternidade, inclusive as polêmicas. Então é por isso que a gente tem o quadro Polêmicas da Maternidade. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou a Márcia Barros, eu sou psicóloga e sou mãe, e eu quero falar pra vocês muito dessa série, porque eu quero alertar os pais que não deixem as crianças assistirem essa série. E no vídeo de hoje eu vou contar pra você porque que as crianças não devem assistir essa série. Pra começar, eu vou dar um resumo rápido, porque a série tem 9 episódios, e a série realmente ela é muito surpreendente, ela realmente te prende, tanto que eu maratonei a série em um dia, pra vocês verem como a série realmente é muito boa. Mas peraí, se a série é muito boa, por que você tá falando que não pode assistir? Gente, eu não tô falando que não pode assistir, eu tô falando que não deve deixar as crianças assistirem. E eu vou explicar direitinho pra vocês o porquê. Eu vou resumir bem por cima a série, só pra vocês poderem entender porque eu não gostaria que as crianças assistirem, até pra não dar muito detalhe, porque aí quem não tiver assistido não tem muito spoiler. Mas a série se trata do seguinte: são colocados numa ilha 456 pessoas que estão extremamente endividadas, ferradas na vida, ferradas mesmo na vida, e essas pessoas são colocadas lá pra disputar um prêmio em dinheiro que beira aí os 40 milhões de dólares. E essas pessoas, elas vão lá meio que sem saber o que tá acontecendo, né? Elas são aí escolhidas a dedo e são jogadas lá nessa ilha. E elas são colocadas lá pra disputar esse prêmio em dinheiro. E até aí não teria nenhum problema. O filme é uma pegada meio Jogos Mortais. Até porque o idealizador dos jogos lá, dessa disputa, é um velho com doença terminal. E não tinha mais graça a vida endinheirada, porque ele já tinha feito tudo que podia com dinheiro, não sabia mais o que fazer, a vida não tinha mais emoção, não tinha mais graça. E resolveu num belo dia, né, colocar um monte de gente pra disputar dinheiro e morrer em nome disso, né? E ele achou isso muito divertido. Até aí, nenhum problema, porque, né, a gente sabe que tá cheio de filmes assim. Até aí não teria nenhum problema. Acontece que os jogos são os jogos são brincadeiras de criança. Só que os jogos eliminam as pessoas que perdem de que maneira? Matando. Toda pessoa que perde, ela morre com um tiro na cabeça, ela morre metralhada. E isso não é dito para os jogadores, eles só descobrem isso no primeiro jogo, porque até então não é avisado para eles, só é falado para eles que eles só vão saber quanto vão ganhar depois do primeiro jogo. Então eles jogam o primeiro jogo, por sinal é batatinha frita 1, 2, 3, e quando o primeiro cara se mexe, ele toma um tiro, aí quando o segundo descobre que o primeiro tomou um tiro, todo mundo começa a se mexer, já morre 200 pessoas de uma vez, porque entra todo mundo em pânico, então todo mundo se mexe. Jogador 3, 2, 4, terminar. O idiota já saiu. Batatinha frita, 1, 2, 3. Ai, eu me lembro. E quando eles voltam, né, eles querem todos ir embora. E aí tem uma regra lá do jogo que se a maioria se reunir e votar pra ir embora, pode ir. Só que, o que acontece? Eles falam o prêmio da disputa. O prêmio da disputa é muito alto. Chega aí a uns 40 milhões de dólares, mais ou menos. E aí é claro que o ser humano não deixa a desejar, né? Pra vocês terem uma ideia, a votação acontece e ela só é desempatada por um voto de Minerva. Eles voltam pra casa, mas aí eles têm a possibilidade de voltar e a maioria volta de novo, porque, né, descobre que lá fora a vida continua a mesma porcaria, as dívidas continuam e eles acham que realmente é o fim. Acabam voltando, entrando no jogo, morre muita gente, só que é muito violento. E tem outras coisas, tem pederastia, pra vocês terem uma ideia, tem tráfico de órgãos, tem desonestidade, falta de empatia. Então a série, ela tem toda essa pegada aí das falhas humanas, né, do desvio de caráter, e é extremamente violenta. A série em si, ela é ótima. Pra adulto ela é ótima. E mesmo assim, se a pessoa for um pouco perturbada, um pouco impressionada, é melhor nem assistir em nome do seu psicológico. Mas por que as crianças não devem assistir a esta série? A resposta mais óbvia é: a classificação etária da série é para 16 anos. Eu, sinceramente, acho que nem essa faixa etária deveria assistir. Deveria ser uma classificação para adulto, sabe? De no mínimo 18 anos. Assim, a sacada da série é justamente essas brincadeiras de criança. Então isso realmente é uma coisa foi uma sacada realmente muito genial e que misturou aí com essas
fraquezas humanas, né? Esses dois elementos se juntaram e realmente deu uma coisa muito legal. Só que uma criança não deve assistir isso, porque uma criança está em construção de personalidade e uma criança vai formar a sua personalidade a partir dos comportamentos que é inserido dentro dessa criança. E eu sempre falo, a criança é um HDzinho. Não que a criança não nasça já sabendo de algumas coisas, não. Desde o útero a criança já tem aí estímulos no cérebro, né? E a gente sabe que a criança não é uma tábula rasa, como a gente pensa, né? Mas ela é uma esponjinha, né? Ela vai realmente absorvendo, ela vai captando os aprendizados, os ensinamentos. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente está apresentando para as crianças. Então, um cérebro em construção, com o estímulo errado, pode ter consequências muito sérias lá na frente. Então, uma série onde é apresentado violência extrema, sexualização, tráfico de órgãos, suicídio, pederastia, desonestidade, pregar que por dinheiro na vida vale tudo, mostrar pessoas que estão desesperadas porque fizeram nada das suas vidas, né, porque acabaram com as suas vidas e se sentem sem saída a ponto de aceitar morrer por dinheiro, sabe? Olha o tipo de coisa que está se apresentando para um serzinho que está em construção. Então você consegue imaginar se uma criança toma isso como verdade para ela, sem uma orientação? Então a gente não está nem falando só de Round 6, porque existem várias outras séries, vários outros filmes, inclusive existem até desenhos que a criança não deveria assistir. Então, é extremamente importante que os pais estejam atentos, não deixem as crianças assistirem esse tipo de coisa. Já começa pela indicação, gente, da faixa etária, não é para uma criança assistir. Ah, mas hoje em dia tá tudo à mão, hoje em dia os pais não têm controle, e realmente a gente percebe que muitas vezes os pais não têm controle. Para vocês terem uma ideia, lá no Rio de Janeiro, uma escola escreveu uma carta aos pais, falando que crianças de 7, 8 anos estavam comentando sobre a série, que tinham assistido muitas vezes até com os próprios pais, ou seja, com o aval dos pais. Outras que realmente assistiram escondido, outras que já estavam reproduzindo, já tem caso de crianças que estão reproduzindo as brincadeiras da maneira que é mostrada no filme, com a arminha na mão, caindo no chão na hora que a boneca vira, dizendo que morreu. Então, isso é extremamente complicado. Por quê? Porque a criança nessa fase aí, 6, 7, até os 9, 10 anos, né, depende, varia muito de criança para criança, né, a gente normalmente marca aí do 7 até os 9 anos, que é aquela fase de pensamento mágico da criança, que a criança ainda acredita em conto de fada. A criança deve preservar justamente o pensamento mágico. A criança deve se preservar neste momento. Como criança, ela tem que vivenciar isso, para que ela possa ter uma transição para a vida adulta mais tranquila, para que ela possa perceber que o mundo vai mudar, mas perceber no tempo certo. E quem que insere esse tipo de coisa nas crianças? São os pais. Nós somos os responsáveis, nós que ensinamos os comportamentos, nós que indicamos o que é se frustrar, o que é se alegrar, nós ensinamos isso aos nossos filhos. E se nós não ensinarmos isso aos nossos filhos, eles não vão ficar sem aprender. Se nós não fizermos a função que nós temos que fazer, o meio vai fazer. E aí é de quem chegar primeiro. Isso é uma coisa que eu falo bastante, que uma criança, ela vai aprender com quem chegar primeiro para ensinar. Então, a base tem que ser sólida. A base somos nós, os pais. Nós somos a base, então nós temos que ensinar. Não deixe que as crianças aprendam as coisas de uma maneira errada. Ah, mas o meu filho já assistiu. Agora já foi. Se o seu filho já assistiu, cabe a você sentar com o seu filho, perguntar para o seu filho o que ele entendeu daquilo, daqueles comportamentos, daquelas coisas que estão sendo apresentadas ali. E explicar as coisas para ele. Porque nós temos que explicar antes as coisas para os nossos filhos, para que quando eles forem apresentados aquilo, eles já conhecerem, entendeu? Porque se a criança de antemão, ela já sabe que aquilo é assim, é assado, ela já vai começar a ter o quê? Inserção de discernimento dentro dela. Então ela já vai começar a entender o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, as consequências das coisas. Então, a função do pai e da mãe é justamente preservar isso na criança, ensinar e fazer com que ela faça escola. Não dá pra gente ser hipócrita e não dizer que, infelizmente, o mundo realmente exige da gente cada vez mais. Só que a gente precisa entender, nós estamos muito cheios da cultura do ter e estamos deixando a cultura do ser. Criança não precisa do ter, criança precisa do ser. O que a criança precisa é que você dê atenção, é que você não é que você encaixe ela no seu tempo. A sua criança, o seu filho tem que ser a sua prioridade. E isto não está acontecendo, pais. E olha, eu não tenho problema com mimimi. Isto é. Eu não vou dizer nem que isto é uma verdade, nem que é a minha verdade. Isso é um fato.
Isso é um fato, você não precisa andar muito longe. Aposto que na sua própria família você pode perceber isso. Faz um teste. Vai numa praça. Vê quantas mães estão olhando para as crianças e quantas estão no celular. Ou quantas estão conversando com a outra amiga. A gente sabe que para uma criança sumir é assim. Então, a gente está precisando começar a olhar um pouquinho para as nossas atitudes em relação aos nossos filhos. Porque isso está acontecendo. Você chega da sua casa, muitas vezes você está interessado em fazer comida, em lavar roupa, em lavar louça. Não tem nada errado disso. Mas a sua prioridade quando você chega em casa tem que ser a atenção para o seu filho. Saber o que aconteceu no dia dele. Saber o que ele aprendeu de novo. O que está se passando com o meu filho. O que o meu filho está assistindo. Conversa com o seu filho. E se o seu filho é uma criança, existem um monte de aplicativos que você pode aí controlar o que o seu filho assiste. Na própria Netflix tem esse tipo de configuração que a criança só pode assistir aquilo que é para a faixa etária dela. Então, os pais precisam começar a prestar mais atenção nisso. E o que fazer? Proibir? A proibição é o último argumento. É a última coisa que a gente faz. O que a gente tem que fazer é dialogar. Explicar. A gente deve fazer a criança entender que a vida adulta é de certa maneira e a vida de criança é de certa maneira. Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Que não deve se ultrapassar esses limites. E olha, eu vou falar, a maior polêmica em torno, por exemplo, do Round 6 é porque é uma série que faz alusão a brincadeiras de criança. É uma série que está interferindo no mundo mágico da criança. Então você imagina a criança trazer isso para a vida dela, como já está acontecendo. Ou seja, eles estão deturpando as brincadeiras de criança. E tem criança que já está fazendo isso como se a brincadeira fosse aquela do filme e não a que ela aprendeu. E isso é um perigo. Por quê? Porque dependendo de como é essa criança, a criança pode vir a ter pesadelos, a criança pode vir a ficar com medo, a criança pode se tornar uma criança ansiosa, a criança pode ter tendência a repetir essa violência, ela pode ser uma criança que começa a não querer mais ficar sozinha. Se essa criança já vive num contexto violento, essa agressividade ela pode piorar. Se a criança é uma criança que sofre bullying ou pratica bullying, isso pode ser processado de uma maneira muito ruim dentro da cabeça dela e ser externalizado pior ainda. Então é uma série que não deve ser assistida por criança. É uma fase de cérebro em construção. Dependendo do estímulo que chega primeiro nesse cérebro, se ele não foi devidamente ensinado pelos pais, explicado pelos pais, isso é uma bomba relógio, isso é um perigo. E eu vou repetir, muitas coisas que são introduzidas na infância, que são apresentadas na infância e que os pais acreditam, acham que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, vão ser refletidas, vão aparecer lá no futuro, lá na frente, lá na vida adulta. Eu falo muito disso sobre a adultização, porque a adultização é uma coisa que a gente presta atenção, que os pais levam muito na brincadeira. Que os pais acham que realmente não tem nada a ver. Criança que passa maquiagem, criança que dança sensual, criança que fala palavrão, criança que dá beijinho no amiguinho da mesma idade. A gente vê os pais acharem bonito, acharem fofo, né? Darem risada porque acham graça. Não tem nada demais. Eu acho lindo. Tá ótimo. Só que nós estamos falando do agora. Nós estamos falando do presente. Nós estamos falando dos adultos que nós estamos criando. A gente está plantando agora, só que a gente não sabe o que a gente vai colher mais tarde. E aí, quando acontece alguma coisa lá na vida adulta, qual que é a primeira coisa que nós pais falamos? Meu Deus, onde foi que eu errei? E aí, mesmo que você consulte a sua consciência, você realmente achava que estava tudo certo, então realmente você nunca vai achar a resposta. E isso acontece sim. E isso não é mimimi, isso não é a minha verdade, isso não é um achismo meu, não é só porque eu concordo ou não concordo. Isso é, como eu sempre digo, testado, pesquisado, comprovado. Não é 1, 2, 3 estudos, são muitos estudos, são muitas pesquisas, são muitos profissionais. Isso é tudo fundamentado. Isso tudo é real. Isso tudo é conhecimento que, infelizmente, as pessoas têm acesso, mas elas não vão procurar. Então, quando eu falo em maternidade mais tranquila, é você entender o que acontece com o seu filho, é você estar atento ao que o seu filho está passando, com quem o seu filho está falando, o que o seu filho está assistindo, porque o mundo está cheio de estímulos. Está cheio de estímulos. Você não vai conseguir blindar uma criança. Não vai. Mas se você der uma base sólida para ela, dificilmente o meio vai corrompê-la. Pode até balançá-la, pode até uma coisa ou outra ali acontecer, mas dificilmente vai corrompê-la, porque a base, quando é sólida, dificilmente o prédio cai. Então, acredite nisso. Esse tipo de série é maravilhosa, é realmente muito legal para um adulto assistir. Enfim, eu não deixaria nem adolescente assistir, porque adolescente é pior ainda. Adolescente, ele tem uma fase na vida dele, que às vezes a gente fala que é a fase que dura demais, que a gente até chama a fase da aborrecência, que o adolescente ele acha que ele tem peito de aço, que ele é o Superman, que nada acontece com ele, e tem certos comportamentos que ele acha bonitinho repetir, ele quer participar de grupo, enfim.
não é legal. O que a gente tem visto de criança, de adolescentes matando outro adolescente, atirando em escola, se suicidando. Pra vocês terem uma ideia, enfim, suicídio é uma coisa muito séria. E tem uma série, eu não sei o nome dela, eu não sei pronunciar, eu sei que é 13 Reasons ou alguma coisa. E é uma série que relata suicídios de adolescentes. Pra vocês terem ideia, cresceu o número de suicídios depois dessa série. Que é o que a gente chama de efeito Weller, que é o efeito de quando alguém fala desse tema, ao invés de estar esclarecendo, muitas vezes pode estar induzindo. Então, aconteceu isso nos Estados Unidos. Vocês podem pesquisar na internet se realmente não aumentou o número de suicídios depois dessa série. Pra vocês verem como é um período que a criança, o adolescente, está com o cérebro ainda em desenvolvimento, ainda está maturando. Então, quem deve fazer isso, dar os primeiros ensinamentos, são os pais. Então, não deixem para outras pessoas fazerem isso. Façam vocês, ensinem vocês, deixem pessoas melhores para o mundo. Os filhos de vocês, eles querem atenção. Os filhos de vocês, eles querem instrução. Às vezes, eles pedem atenção com comportamentos que não são legais porque eles não estão tendo essa atenção em casa. Então, é um período importante. Neste momento, o que cabe é o diálogo, é conversar, é realmente fazer com que a criança entenda, o adolescente entenda que não é o momento, que a hora dele vai chegar. Gente, a gente olha pra vida da gente, a gente fala, gente, é tanto BO, é tanta coisa, é tanto boleto. Por que eu quero que meu filho cresça tão rápido? Então, respeite os marcos de desenvolvimento do seu filho e da sua criança. Deixe a criança ser criança. Deixe a criança brincar como criança, se vestir como criança, dançar como criança. Porque depois, lá na frente, isso pode ter consequências que não são legais. Existem muitos estudos que demonstram que crianças que conseguem aprender paciência, elas são adultos mais bem-sucedidos, mais bem estruturados, mais bem organizados, muito menos depressivos, muito menos ansiosos. Então, ensine isso desde já para o seu filho. Não é não. Não é não. Mas não é aquela proibição. É o diálogo. É de falar porquê do não. Porque nós também temos mania de dizer não, isso não pode, aquilo não pode, e não explicar o porquê. E às vezes a gente faz isso com comportamentos muito ruins, de gritar, de dar palmada. Lembrando que, gente, dar palmada e dar uma surra é a mesma coisa. Pra quem acha que não, né? Porque quem acha, só acha, né? É a mesma coisa. Se vocês soubessem o efeito no cérebro de uma criança de grito, de xingamento, de violência. Enfim, eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, sobre educação não violenta. Odeio essa frase, porque não existe educação não violenta, gente. Violência não educa ninguém. Violência só te ensina a ser violento e que dói. Só isso. Mas enfim, isso é um assunto para outra coisa. Resumindo, não deixe o filho de vocês assistirem Round 6. Mas vocês assistam, porque a série é realmente muito legal. E tem umas sacadas muito geniais. É uma série que leva muito você a pensar sobre os limites que a gente chega para certas coisas, ou que a gente pode chegar, porque às vezes a gente fica nessa de, eu não faria isso, mas será? Então é uma série muito legal, tem umas sacadas geniais. Essa sacada das brincadeiras de criança realmente é uma sacada genial, se não interferisse, claro, né, no problema aí das crianças assistirem e confundirem. Tirando isso, é uma série ótima, eu super recomendo que vocês assistam, principalmente para poder esclarecer depois para as crianças. Porque é claro que eu sei que vai ter pai que não vai conseguir, de jeito nenhum, fazer com que a criança não assista. Porque isso está acontecendo muito, tem pai e mãe assistindo com a criança e achando nada demais. A escola no Rio de Janeiro lá que mandou as cartas descobriu isso de alguns pais, né, que pais deixaram assistir. Teve pai que deixou assistir e justificou, que assistiu com a criança, mas que foi falando pra criança que isso era aquilo, enfim. Mas aí também cada um, né, gente? Aqui o que a gente prega é justamente que você faça da sua vida o que você quiser. Aqui a gente ensina, aqui a gente mostra, a gente fundamenta e diz como as coisas vão funcionar no cérebro, o que ela vai causar de comportamento, o que ela pode causar de transtorno. Aqui a gente não fala o que você pode e o que você não pode fazer, não. Porque poder a gente pode tudo. A gente só tem que se perguntar se a gente deve. E você gostou desse conteúdo? Se você gostou desse conteúdo, já se inscreve no meu canal. Já deixa aquele like. Já comenta aqui. Você assistiu, vai assistir Round 6. Você deixou seus filhos assistirem. E se você deixou, como é que foi? Você explicou. Enfim, comenta aqui, pergunta o que você quiser sobre maternidade. Mais uma vez, muito obrigada por ter ficado comigo aqui até o final desse vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.